Olá, eu hoje quero falar com vocês a respeito desse livro que eu escrevi, que foi em 2019, antes da pandemia, na verdade. Eu tinha escrito anteriormente, eu escrevi, foi o Imaginário Infantil e seus reflexos no ensino religioso. Esse aí foi em 2018 e logo em seguida eu escrevi esse Mestras do Bem. É um livro que eu gosto muito daquela expressão paulina, quando ele fala que as mulheres mais maduras, né, ensinem as jovens recém-casadas a amarem, respeitarem, que as mulheres mais maduras não sejam caluniadoras, isso. Aí ele vai falando um monte de coisas, né? Mas principalmente que elas sejam mestras do bem. E eu gosto muito dessa expressão exatamente por eu ser uma educadora. Sou pedagoga. O meu mestrado foi em educação, meu doutorado foi em ciências sociais e religião, mas acima de tudo por eu ser uma serva de Cristo, né? Que desde 6 anos eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse sim ao chamado dele e ele passou a habitar na minha vida desde os 6 anos de idade. Eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim logo aos 6 anos, por isso que eu sempre andei sendo guiada pelo Espírito para a glória de Deus, porque tudo isso é glória de Deus, não é glória de homens. Nós não temos nada. O homem é pó e ao pó tornará, né? Mas pela graça redentora de Deus, que Ele nos amou com amor eterno, Ele nos mostra a graça dele por meio de Cristo, que Ele nos religou a Ele. E assim nós agora podemos ser chamados filhos e filhas de Deus, né? E nesse livro, Mestras do Bem, eu levanto algumas mulheres que foram realmente marcos em sua geração e que deixaram um legado maravilhoso. Dentre elas, eu falo da Débora, né? A Débora, a educadora Débora. Ela, para mim, foi uma educadora por excelência, né? Capacidade dela, a submissão dela, a liderança que já existia. No entanto, Deus permitiu que ela, que fosse a juíza, que era a juíza Débora, que ficava à sombra das palmeiras lá atendendo, ela fosse à guerra e vencesse juntamente com o outro que também tinha essa função, né? Mas aqui eu tô falando da Débora. Então, depois eu falo da Joquebede, esse exemplo de mulher linda, né? Mulher preciosa, que amou tanto o seu filho, né? E a todos que ela tinha, que ela teve que arranjar uma estratégia pedagógica. Ela foi também uma educadora para que seu filho não fosse morto pelo faraó. Então ela fez um cestinho e do cestinho colocou betume e ela colocou no rio Nilo e mandou que sua filha fosse atrás. E ela teve o privilégio, por causa disso, de cuidar do seu filho, Moisés, até ser desmamado. Que naquela época, segundo alguns historiadores, falam que a criança era desmamada entre 6 e 7 anos. Já pensaram? Pois é. Também fala da Catarina Vambora, né, que foi a esposa de Lutero. Essa mulher, gente, teve assim um papel relevante, extremamente importante. E foi ela juntamente com Lutero, né, Lutero juntamente com ela, os dois que fizeram essa grande proeza que foi a Reforma Protestante, né? E também Susana Wesley. Ah, Susana Wesley, que mulher preciosa. Que mulher que já trabalhava naquele século, né? Com homeschool. Ela educava todos os filhos dela, né? Na verdade, ela teve 19 filhos, né? Mas alguns morreram, mas os outros ela criou. E todos eles ela tinha uma estratégia pedagógica para lidar com todos os filhos. Não é à toa que o Wesley, né, é filho dela, né? E o Charles Wesley também, John Wesley e Charles Wesley, né? Charles Wesley sabia tanto de música, tanto de canto, tanto de coisa que escreveu milhões, umas centenas de cânticos, né? Eu sou exagerada, viu? E o John Wesley foi um fundador do metodismo, né? John Wesley, que tem um papel também triunfante aí na reforma. E também nós temos Edith Schaefer, essa mulher competente, capaz, uma educadora exímia, que foi esposa do Francis Schaeffer, que desempenhou um papel importantíssimo na geração dela. Também eu falo da Cecília Siqueira, essa mulher nordestina, mas que teve um papel importante no estado de Minas Gerais,
mesmo ela passando por cidades como Canhotinho, coisa e tal, mas a maior parte da vida dela foi em Minas Gerais, ali exatamente em Alto Jequitibá, onde ela pastoreou a igreja lá, juntamente com o marido, aliás, o marido dela pastoreou a igreja e ela foi auxiliadora, mas ela, na verdade, ela foi uma grande educadora, né? Ela foi uma educadora por excelência ao ponto de ganhar um título, né, de cidadã, né, de Minas Gerais. E também eu falo da educadora anônima, que é nada mais, nada menos do que a esposa de pastor, que no dia a dia dela, ela tem o seu anonimato, mas ela deixa suas marcas e o seu legado por onde quer que ela passe, né? E também depois eu falo um pouquinho de mim, né? Da minha trajetória, da minha vida, da minha caminhada. Se você quiser ler esse livro, ele está na Amazon, ele está e-book e ele também tem um físico. E eu também tenho alguns números desse, essa já é a segunda edição, né? A primeira pela Amazon foi em 2019 e eu tenho essa aqui que eu mandei fazer duas, né? Tirei algumas da Amazon físico e depois eu mandei fazer essa uma edição aqui no Brasil, tá? Para o preço ficar mais em conta. É um livro que vai edificar, espero que seja uma bênção na sua vida. Ele é edificador. Para nós mulheres, eu considero essa leitura extremamente importante, significativa, e eu creio que Deus vai usar este livro para que essas mulheres todas que eu citei, para que sejam bênçãos e exemplos em sua vida, porque elas foram, de fato, mestras do bem, que em sua geração obedeceram a Deus e cumpriram com o propósito que Deus tinha para as suas vidas. E nós hoje continuamos a ser mestras do bem, se obedecermos ao Senhor, se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, não é? O outro livro que eu falei é esse livro aqui, O Imaginário Infantil e seus reflexos no ensino religioso. Ele é um dos capítulos da minha tese de doutorado, teve 4. Esse aqui eu fiz um dele apenas para mostrar de uma forma bem científica essa questão do imaginário infantil e o reflexo disso tudo no ensino religioso da criança, né? E também tem na Amazon físico e também tem e-book, tá? E tem um outro livro que eu escrevi também, mas aí foi em parceria com a doutora Mauri, né, e uma outra organizadora também lá. E eu escrevi um capítulo do livro que ele organizou juntamente com a outra organizadora, que agora eu esqueci o nome. Mas o livro é muito forte, muito consistente, com autores assim, the best, né? Muito, muito bons mesmos, né? E o que eu escrevi foi a prática educativa sobre as práticas pedagógicas no ensino religioso, como que ela deve ser vivenciada, coisa e tal. Por ali, aí eu vou mostrando essas questões, tá bom? Leia, busque. E tem muitos artigos científicos meus, gente, muitos artigos científicos sobre ensino religioso, sobre práticas educativas, sobre questão da inteligência emocional, sobre vários outros temas. Se vocês colocarem lá, vai aparecer para vocês um monte de artigos científicos, ok? Abraço grande, vai lá, comenta seu livro e seja uma bênção na sua vida. E depois você me fala o que é que você achou, tá bom? Abraço grande, Deus abençoe sua vida. Tchau.